Olá meninas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal Natália Costura Criativa. Sempre um prazer estar aqui de volta com vocês. Hoje, a nossa pecinha é essa necessaire aqui, ó. Muito fofinha, ainda tá amassadinha, que eu acabei de terminar, tá bom? Mas ela é uma necessaire unissex. Pode fazer térmica? Pode, é só acrescentar o Etaflow. Se quiser fazer no tecido, também dá, máquina doméstica. A única diferença é que na máquina doméstica a gente não vai acrescentar o TNT como estruturador, tá bom? Falei um pouquinho sobre o sintético, se eu estruturei, o porquê não estruturei, tá bom? Dou todas as dicas pra você. E, como eu sempre peço pra vocês, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Se não conhece o meu trabalho, quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, vai lá no meu Instagram, @Natália Bolsas e Acessórios. Vem me seguir, vem crescer comigo aqui nesse mundão da costura criativa aqui. Mas não se atentem às medidas, que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Então, o corpo eu estruturei no TNT, 1 centímetro menor. Caso vocês forem usar sintético 0,8, fundem malha de algodão e estruturem o TNT inteiro. Esse sintético aqui, ele não tem elasticidade devido ao fundo dele, ó, tá? Ele é uma malhinha, fundo em spam, ó. Então, ele mede aqui 48 centímetros de comprimento, tá? Já tá com margem de costura por 26,5. Então, 48 por 26,5. Eu vou falar sobre as curvinhas aqui, tá? Pra vocês fazerem bem certinho, porque essa necessaire precisa ser cortada exatamente nas medidas, pra que no final você consiga fechar sem nenhum estresse. Essas curvas aqui, vocês vão ter que recortar do próprio molde, tá? Porque ela tem uma bissetriz aqui de 2 centímetros. Então, a régua de 4 centímetros, ou cone de linha, ó, vai ficar sobrando aqui mais ou menos meio centímetro. E isso dá toda a diferença quando a gente vai fechar a peça, tá? Então, não cortem a medida com cone de linha, certo? Ou com a reguinha de vocês. Cortem exatamente como tá o molde, tá bom? Como eu falei, essa necessaire aqui precisa ser cortado exatamente para que tudo feche e bata direitinho no final, quando a gente for fechá-la, tá? Então, eu vou deixar o molde para vocês, ele vem metade, ó, ele vem dessa forma aqui, ó, metade, certo? Aqui vai ter a dobra do tecido, então, você vem aqui e dobra, tá ok? Vou deixar também o molde do fole, tá? Eu só não vou deixar o molde dos canais de zíper, porque eles são retos, então não tem problema nenhum. Mas cortem na medida que eu vou deixar no vídeo. Não cortem nem maior, nem menor, tá ok? Então, aqui tá o molde também do fole, tá? Então, eu vou deixar tudo certinho, a quantidade que vocês têm que cortar. Então, o corpo a gente corta aqui inteiro, certo? 48 por 26,5. O fole a gente corta 2 vezes também, certo? Cortem como um molde por causa das curvinhas. E eu estruturei também no TNT flutuante, ok? Sintético 0,8, costura o TNT inteiro do tamanho do molde. E os canais de zíper, eu cortei aqui 1 vez 8. 8 por 40 e cortei 1 vez 4 por 40, tá? Vou deixar tudo na descrição do vídeo, bem certinho, para que vocês cortem e não tenha erro. Então, nós vamos precisar de uma alça aqui de 50 centímetros, que a gente vai fazer um detalhe na frente da necessaire, é opcional, claro. E uma alcinha, pra gente fazer uma alcinha de mão. Quem quiser colocar alça transversal, coloca na hora que a gente for colocar o fole, tá bom? Um zíper de 50 centímetros, 55 centímetros. Aqui é o acabamento do nosso vivo, certo? Essa necessaire eu vou colocar vivo. Dá pra fazer sem vivo também, não tem problema nenhum. O forro, vocês vão cortar as mesmas medidas. Só que o forro, eu gosto de cortar um pouco maior, tá? Só os canais de zíper que eu corto a mesma medida. Mas o forro do fole, eu cortei quadradinho, porque a gente costura, então fica mais fácil. E o corpo aqui, quando a gente for aplicar o zíper, a gente já consegue aplicar o forro aqui também, tudo na mesma hora, tá? Outra dica bem legal, como o molde, ele tá dividido em 2 partes, tá? Você vai ter que fazer a dobra do tecido, tem como você ter referência
tá? Onde você pode pôr um bolso na parte interna. Então, quem for colocar bolso, pega o molde aqui, ó, em cima do forro, faz uma marcação mais ou menos de 5 centímetros de baixo para cima e faz um bolsinho aqui. Pode fazer até dos dois lados, tá bom? Isso também é opcional. Eu vou ensinar aqui a necessaire. Os detalhes ficam por conta de vocês. Então, nós vamos começar aqui pelo corpo, posicionando a nossa alça, que vai ser o detalhe. Então, se você não vai colocar detalhe, já pula para a parte da aplicação do vivo e do forro, tá? Então, eu coloquei aqui a minha alcinha, 6 centímetros da borda para dentro. Eu coloco a minha régua aqui, tá? Só para ajudar a não ficar torta. E vou usar aqui uma fita dupla face, tá? Ou fita de contato. Então, já com a minha fita aplicada aqui, certo? Essa é uma fita com cola de contato. Eu pego a minha alça aqui e aplico. Então, deixo a minha régua posicionada só para garantir que vai ficar tudo bem certinho, tá? Então, 6 centímetros da borda para dentro, posiciono a minha régua e coloco aqui a minha tira. A gente vai costurar isso aqui, tá? Jamais deixe só com a fitinha, mesmo que seja cola de contato. Então, posicionada, a gente vai passar uma costura do lado e do outro. Quem for aplicar a sua etiqueta, já aplica. Pode ser aqui em cima da alça ou aqui na frente, tá bom? Etiqueta é opcional, a posição que vocês querem colocar. Então, vamos costurar. Com a nossa alça aqui costurada, certo? A gente vai marcar os meios aqui nas laterais. Então, a gente vai aplicar o nosso zíper, tá? Então, o nosso zíper, ele vai ficar escondidinho aqui nas laterais, não é na parte de cima, tá? Então, prestem bem atenção que essa necessaire, ela tem um fechamento diferente. Marquei o meio aqui, venho aqui, marco, deixo aqui no meio e venho com o meu vivo aplicando. Eu já vou colocar o meu forro na parte de baixo, tá? Então, avesso do meu sintético com avesso do meu forro, tá? Ficar avesso com avesso, dessa forma, ó. Cortei maior, tá vendo? Fica mais fácil pra gente aplicar. Depois a gente refila. Então, aqui eu venho aplicando o meu vivo. Por enquanto, eu tô usando uma agulha 16, linha de poliamida na parte de cima e na parte de baixo, tá? Quando for fechar, a gente usa uma agulha 18, tá ok? Vivo. Essa mão aqui vem posicionando, beiradinha com beiradinha, e essa daqui eu seguro aqui nessa parte mais grossa. Por quê? Quando o meu calcador vem passando, ele tende a empurrar pra dentro o meu vivo, tá? Então, a gente vem sempre com as duas mãos a aplicação. Não precisa esticar e nem fazer força, só vem posicionando. O ponto que eu tô usando aqui é o 5. Então, aqui já tá aplicado o meu forro, a minha alça e o meu vivo, tá? Por que que eu falei sobre o TNT, vocês colocarem no corpo inteiro, se o sintético for fundo em malha de algodão? Porque o sintético fundo em malha de algodão, ele é mais elástico. Não é que ele seja menos resistente, todo sintético é resistente. O que a gente tem que tomar cuidado é com a elasticidade dele. Esse aqui, por ser fundo em spam, ele não é elástico, tá? Então, eu vou usar um TNT aqui flutuante, porque eu quero uma estrutura apenas de corpo. Eu não preciso de uma estrutura de resistência, porque ele já é resistente e não tem elasticidade, tá bom? Só para tirar essa dúvida que possa surgir aí. Então, a nossa frente já está pronta. O meu canal de zíper, ele tem a parte mais estreita, que é 4 por 48, deixa eu ver aqui, 4 por 40, desculpa, ó, e eu não estruturei no TNT, tá ok? Essa parte aqui é onde vai a nossa alça,
Então, eu coloquei um TNT para dar uma reforçada. Ela é uma necessaire média, tá? É uma malha, tipo uma necessaire de mão para viagem. Ela é um tamanho excelente, tá bom? Então, eu estruturei com TNT por isso, por causa das alças. Caso você vá fazer uma alça transversal, tá? Só o TNT que você for colocar na parte do fole é suficiente, tá? Então, Nath, vou colocar a alça transversal. Então, coloca TNT inteiro aqui nessas partes, tá bom? Na parte do canal do zíper não precisa. Se for usar esse sintético aqui, que é fundo em spam, ou outro que seja fundo em spam, tipo Shine, entre outros. Se for 0,8, TNT em todo o corpo. Quando eu falo todo o corpo, é isso aqui, ó, em todo o tamanho, tá bom? Sem sobras. Então, vamos lá agora para nossa canal de zíper. Então, a gente vem aqui, ó, frente do zíper com a frente do meu material. Estou pegando aqui a parte mais estreita. Já venho com o meu forro. Quem não tiver habilidade para colocar tudo junto, passa o zíper primeiro com ponto 5, depois passa o forrinho com ponto 3,5, tá bom? Se for fazer igual a mim, já vem com ponto 3,5 aqui, passando toda a costurinha. A gente vai desvirar isso aqui, ó. Vamos rebater no ponto 5. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui e vai colocar frente do zíper com a frente do material, ó. Então, frente do material com a frente do material, tá? Não tem erro, é bem tranquilo. Frente do forro com a frente do forro aqui, ó. E vai fazer a mesma coisa, tá? Alinha tudo aqui, para não dar erro. E vem com ponto 3,5, fechando tudo. Desvira. E rebate, tá? Aqui vai ficar um pouquinho mais resistente por causa do TNT. Segurou lá, vem arrumando tudo aqui, ó. Vem dobrando. E costurando, ó. Dobra. Costura. Então, agora a gente vai passar o cursor e vamos aplicar a parte do fole e fazer aqui a nossa alça. Agora a gente vai pra parte da alça aqui. Então, o que que eu fiz aqui? Eu marquei o meio do meu canal de zíper, tá? Juntei aqui pontinha com pontinha e marquei o meio com pique na tesoura. Então, certinho. Agora, eu vou pegar minha régua, vou colocar aqui, ó, acho um númerozinho aqui pra facilitar, ó, aqui. Vou marcar 3 centímetros da borda pra dentro, tá? Então, sentido contrário ao meu zíper, ó. Se o meu zíper tá aqui, a gente vai marcar 3 centímetros da borda pra dentro, certo? 3 centímetros. E 10 centímetros pra cada lado. Então, aqui tá o meu meio, eu vou marcar 10 centímetros pra cá e 10 centímetros pra cá, ó, certo? Nessa marcação de 10 centímetros, eu vou marcar 3 centímetros, porque eu vou fazer uma abertura e vou embutir essa alça, tá? A gente vai fazer um jeito diferente aqui de aplicar a alça. Eu já fiz em outras bolsas, fiz uma mala assim, fica bem legal, tá? Então, a gente vai jogar o nosso forrinho pra trás, ó, joga o forrinho para trás, e a gente vai abrir com o nosso estilete aqui, ó, tá? Pode ser com a tesoura, mas tomem cuidado. Então, eu vou abrir 3 centímetros. Se a sua alça for menor de 2 centímetros, aí você tem que abrir 2 centímetros, tá? A marcação é a mesma. Você só vai mudar aí. Deixa eu ver se abriu. Abram direitinho, ó, porque qualquer errinho aqui, aí vocês vão abrir e vão ver se vai passar a alça, tá? Se não passar, vocês vão abrindo pouquinho em pouquinho. Tá, ó. A minha alça passou, certo? Agora, eu vou fazer isso aqui do outro lado. A gente vai encaixar nossa alça aqui. Vai encaixar nossa alça
aqui, tá? Eu cortei 35 centímetros de alça, tá? Mas eu acho que vai ficar grande. Mas eu prefiro cortar um pouquinho maior e a gente pode regular ela aqui, ó. Tá vendo? Você vai puxando, puxa um pouco pra cá, puxa um pouco pra cá. E aí, você vai vendo como que você quer, tá? Então, podem cortar com 30 centímetros, 32 centímetros. E aí, vocês vão regulando como que vocês querem, tá? Então, ficou tudo isso aqui pra dentro, ó. 3 dedos de cada lado, tá? Mas aí, vocês podem cortar um pouco, que a gente não vai costurar isso tudo. Certo? Tá? E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui e depois, se vocês, quem quiser, pode aplicar rebite aqui, tá bom? Tomem cuidado na costura aqui, porque é uma costura que fica bem em cima, bem aparente, tá? Então, eu tô usando um ponto 4 aqui, não tô costurando o meu forro, ó. O meu forro está separado, tá? Tomem cuidado com isso. Aqui. Você vem sentindo a sua alça e vem costurando em cima dela, tá? Tentem fazer um quadradinho bem bonitinho. Certo? Porque fica bem aparente. E aqui eu vou colocar um rebite, mas é opcional, como eu falei pra vocês, tá? O que que vocês podem fazer para o outro lado ficar igualzinho? Vocês vêm aqui, marca 2, ó, a minha costura aqui deu 2,5 centímetros. Então, eu venho aqui e marco 2,5 centímetros. Ó, e eu sei que eu não posso passar daqui, que aí fica bem certinho, não fica diferente, tá bom? Certo? Então, ficou assim, ó, as minhas alças. Então, aqui eu vou colocar um rebite aqui e outro aqui. Então, apliquei aqui o meu rebite, ó, tá? O que que eu venho fazer agora? Então, o meu forrinho cobriu a parte da minha alça, tá? Pego o meu folho aqui, ó, frente do folho com a frente do canal de zíper, tá? Ele vai sobrar um pouquinho dos lados, então, deixe alinhadinho, tá? Pra que sobre o mesmo tanto de cada lado. O forro a gente cortou daquele jeito lá inteiriço, então, vai ser frente do forro com a frente do material. Vamos passar uma costura aqui, depois a gente vai desvirar isso aqui e rebater. Vai fazer isso dos dois lados. Um detalhe importante é os cursores, ó, tá? Eles já estão passados, coloquei 2, tá bom? Então, desvira isso aqui, ó, puxa o forro pra frente, puxa o folho aqui e rebate no ponto 5. Agora, a gente vai fechar aqui todo o redor do nosso folho no ponto 5, tá? Pode ver que aqui eu já costurei meio enviesado, porque eu vou cortar essas partezinhas aqui, tá? Então, a gente vai repetir o que a gente fez aqui do outro lado. Então, essa necessaire, ela fecha dessa forma aqui, ó, tá? Então, o canal de zíper vem aqui, a gente marca meio com meio e vem rodeando aqui, ó, tá? Então, vocês vão ver que ela sobra aqui, ó, na curva, certo? Coloca meio com meio aqui também, tá? Então, o que que a gente vai fazer, ó? Vai prender aqui, e a gente vai ver que sobrou aqui mais ou menos 0,8 centímetros, certo? A gente vai pegar a caneta de sintético, certo? E vai fazer uma marcação aqui, ó, tá? Ficou aqui, ó, a minha marcação, que é essa sobra aqui. Só que a gente não vai cortar em cima da sobra, porque a gente tem a margem de costura. Peguei o cantinho aqui que mede 5 centímetros.
e fiz isso aqui, ó. E vou passar aqui a minha caneta. Então, essa primeira marcação aqui foi o que bateu lá na necessaire. Essa marcação é da margem de costura, tá? Tem uns 2, 3 milímetros aqui de diferença. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar, ó. Vem aqui, corta, tá? Não corta muito em cima, corta um pouquinho depois. Melhor que sobre do que falte, tá? Que a gente vai passar o viés ainda, então não tem problema nenhum. E a gente vai espelhar isso aqui, ó. Vem aqui, coloca costura com costura, certo? E corta aqui também, ó. Dessa forma. Do outro lado, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, costura com costura, tá? E vai cortar. O meu já tá cortadinho, tá bom? E agora, a gente vai colocar de novo lá. Então, eu marquei o meio aqui, aqui e os meios aqui, ó. Tá? Tanto aqui quanto aqui. Aqui no corpo, a gente vai marcar o meio aqui, o meio aqui do outro lado. E aqui, lembra que a gente já tinha marcado os meios? Então, é só achar ele e fazer a montagem com clips. Então, a nossa necessaire aqui já está praticamente pronta. É só passar toda a costura e passar o viés. Essa é a parte mais chata dessa necessaire, é o fechamento aqui dessa curva. Mas aí a gente vem devagarzinho, vem fechando, tá? Quem tiver dificuldade, vem fechando aqui os meios. Então, fecha aqui, tá? Fecha os meinhos e depois vem passando toda a costura ao redor, tá? Que aí fica mais prático, os meios não vão sair do lugar. Então, a gente vem fechando aqui no ponto 3,5, certo? Já troquei a minha agulha. Quem tiver com o sintético aí estruturado todo no TNT, usa a agulha 20, tá? E quem tiver como eu aqui um TNT flutuante, usa uma agulha 18. Vem costurando. A nossa necessaire já está fechada, certo? Ó, então, eu vou explicar pra vocês por que que sobrou um pouquinho aqui nas curvas, tá? Eu joguei uma margem de costura no molde de 0,8 milímetros, certo? E o meu pé calcador, ele é 0,5. Então, se você for costurar com um pé calcador mais largo, provavelmente não vai sobrar, tá bom? Por que que eu fiz isso? Primeiro, que nem todo mundo tem um pé calcador igual o meu, certo? Então, é injusto eu fazer um molde só para as pessoas. Então, eu coloquei a margem de costura o máximo, né? Porque ninguém costura mais que 0,8 milímetros. E costurei com um pezinho calcador menor, que é o que eu tenho costume de usar. Então, você aí não vai ter dificuldade alguma se não tiver o pé calcador igual o meu, tá bom? Porque essa necessaire, ela é toda com medidas, tá? Então, se a gente corta maior, por isso que eu falei pra vocês, cortem o molde, cortem as medidas certinha,
porque se cortar maior ou um pouquinho menor, vai dar diferença, tá? Não tentem cortar o fole menor. Ah, o dela deu menor, vou cortar o meu. Não façam isso. Façam como eu fiz. Clipa tudo, veja o que sobrou, corta um pouquinho maior, porque a gente tem a margem de costura, tá bom? E vai dar certinho, ó. Tá bom? Tá aqui a nossa necessaire passada viés, coloquei a minha etiquetinha por dentro. Tá finalizada. Aqui eu usei o viés Boneon, então, pra você que tá aqui pela primeira vez, saiba que eu adoro o viés Boneon, ó. Ele é desse jeitinho aqui, ele tem essa marcação no meio, então ele facilita muito fechar as peças. Ah, mas esse viés não fica legal nas peças externas. Realmente, tem peças que não fica legal. Mas pra fechar peça, ele é perfeito, porque ele é bem largo e ele tem essa marcaçãozinha aqui, então facilita muito, tá bom? O fechamento dessa necessaire realmente é chatinho, mas não é impossível, tá bom? Máquina doméstica costura tranquilamente, se não colocar a estrutura de TNT, tá bom? Se for colocar TNT, não aconselho, principalmente aquelas máquinas antigas, domésticas, pode ser que dê problema, tá bom? Então, vamos desvirar isso aqui e ver como que ela ficou do outro lado. Ó, meninas, então, a necessaire já está aqui, desvirei ela, então, um pouquinho amassada, tá? Mas na foto vocês vão ver que ela não vai estar amassada, tá? No início do vídeo também eu mostrei ela dessa forma, assim. Como que a gente desamassa? Esse é um amassado que não tá vincado, tá? Vincado é quando a gente pega o sintético e vinca ele, tá? Quer dizer, o sintético não, TNT, tá? Então, pode encher aqui de toalhas, tá? Deixa bem cheia ela, de um dia pro outro. Secador também ajuda, certo? Na hora de desvirar, coloca um secadorzinho. Como eu não estruturei muito ela, né? Foi só um TNT aqui 120, ela não ficou tão difícil de desvirar. Por isso que eu não usei secador, tá? Então, mas se for desvirar, use secador, tá ok? Então, essa é a peça de hoje. Dá pra fazer térmica, dá pra fazer por uma linha de mão, dá pra colocar alça transversal. A alça transversal vocês vão colocar antes de colocar o fole. Então, terminou o canal de zíper, acha o meio aqui e coloca a alcinha transversal, quer dizer, a meia argola, né? E colocar a alcinha transversal, tá bom? Fica show de bola essa bolsinha, tá bom? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu like, me segue lá nas redes sociais, @Natália Bolsas e Acessórios. Aqui embaixo vai ter todas as medidas, tá? Pra quem quiser fazer sem as medidas, eu vou deixar o raio aqui, né, de 2 centímetros, que é a curvatura, pra quem não quiser imprimir o molde, quiser fazer por livre e espontânea vontade, eu vou deixar as medidas, tá bom? E também tem o link aqui das minhas redes sociais, me segue lá, tá bom? Você será bem-vinda lá comigo. Então, um grande beijo, fiquem com Deus e continue se cuidando. Tchau, tchau!